Ok, começamos então a nossa aula. A gente, dando continuidade, né, ao que nós estávamos estudando, pensamento moderno, e aí é o último bimestre, né, gente? Chegamos, não dá para dizer que esse ano existiu, né? É um ano diferente para todos nós, né? E chegamos, enfim, a esses 2 últimos meses do ano, tá? Espero que a gente ainda possa se encontrar presencialmente aí mais 1 ou 2 vezes, pelo menos, né? Acredito que talvez em novembro a gente consiga se ver, mas ainda a gente está nessa condição de limitado a 30%, então fica complicado de nós retomarmos tudo, né? Então, nós estamos estudando aí como é que vai ser essa retomada para além das aulas práticas, né? Quem tem aula prática está retomando já, né? Já voltou. Mas as teóricas, né? Que a gente possa pelo menos se ver ainda mais uma vez antes do ano acabar, né? Infelizmente, é um ano totalmente atípico para todos nós, né? Ainda não temos uma definição em relação à vacina, né? Enfim, e mesmo que eu fiz essa reflexão na semana passada, né? Por mais que, não sei se alguém aqui na sala já teve o, o corona, né? Mas por mais que a gente não tenha, a gente vive nessa condição, nesse medo, né, constante de ter. Enfim, na semana passada eu fiz o exame do Covid-19, né, fiz o PCR, porque eu estava com sintomas, né? Então, se não fosse essa pandemia, aquilo que eu estava sentindo na semana passada era uma coisa boba, né? Era um resfriado. De fato, era um resfriado, porque o PCR deu negativo. Mas ainda permaneço, né, com um pouco de resfriado. Mas, mas como a gente está nessa situação de pandemia, né, a gente fica nesse medo, nesse receio, né? Qualquer, qualquer tosse, qualquer espirro, a gente já está, né, já está assustado com a situação, né? Então esse é um grande problema para todos nós, né? E isso seria um grande problema, então, se nós não estivéssemos também no isolamento social, né? Porque com certeza teria que cancelar a aula na semana passada, teria que fazer toda uma série de coisas, porque um de nós apresentou sintomas. Então é uma situação realmente muito delicada, né? O que nós estamos vivendo. E embora muita gente não está levando a sério, né? Enfim, está vivendo como se não estivéssemos em uma pandemia, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu espero que a gente consiga, né, dar, com todos os medos e os receios, né, mas que a gente consiga, pelo menos, ter um último contato presencial esse ano ainda, né? Vamos ver se vai dar certo ainda nesse mês. O que a gente está torcendo é para essa matriz de risco baixar de grave para alerta, né? Ou seja, do laranja para o amarelo, né? Como algumas regiões de Santa Catarina já baixou. Ocorrendo isso, a gente consegue já ampliar o número de salas, de turmas em aula, né? Que essa seria, então, a ideia para o próximo mês, aí, para os próximos dias. Ok? Dados os avisos, né? Então, a gente começa o quarto trimestre, vamos voltar à aula. A Milena está ali, né, fazendo uma hashtag. Daqui a pouco eu explico melhor o que significa isso, tá, Milena? Para o povo não se assustar, porque muita gente lê, né? A pessoa pensa assim, eu quero conhecer filosofia, eu vou ler Nietzsche, né? Não se faz um negócio desse, né? Não se começa a casa pelo telhado. Então tem que entender o que você vai fazer, né? O que você quer conhecer, porque o Nietzsche ele é um filósofo dentro de uma tradição.
E ele, obviamente, ele fala, né, para uma tradição filosófica, né? Ele não fala para nós. E é importante entender o que significa, inclusive, esse Deus está morto, dentro do pensamento de Nietzsche, que não é o que muita gente pensa, né? Não é a relação, não é em relação a Deus especificamente, né? É em relação a uma tradição muito maior, a algo muito mais filosófico do que necessariamente algo relativo à piedade, né? Relativo, portanto, à tua fé, especificamente. Né? Ele está falando de algo muito maior do que a nossa fé, especificamente. Vamos conhecer, então, um pouquinho desse pensador, tá? Quem foi Friedrich Nietzsche. A primeira, falar um pouco da biografia dele, que não está ali, né? Eu geralmente não falo da biografia dos filósofos, não tenho essa preocupação com a vida íntima deles, né? Mas no Nietzsche eu vou abrir uma exceção, vou falar um pouco da vida dele. Né? O Nietzsche foi um sujeito que viveu, que buscou viver o que pensava, né? Buscou viver a sua própria forma de pensar. E tem uma biografia não muito extensa, não muito recheada de grandes feitos, né? Mas uma biografia muito marcada pela vivência da tragédia, do trágico. Né? A filosofia de Nietzsche é uma filosofia que apela, né, pelo retorno do trágico, né? A tragédia grega, principalmente. Né? O que marca uma tragédia? Qual é o grande marco da tragédia grega? O grande marco da tragédia grega é abraçar o destino. Né? O grego se pauta nisso. Né? Eu devo abraçar aquilo que os deuses escolheram para mim, tá? Aquilo que está posto, a vida tal como ela é, e não uma vida idealizada, tal como eu gostaria que fosse, tá? Mas uma vida muito mais tal como ela realmente está posta. Esse é o grande ponto de Nietzsche, né? Essa é a grande questão abordada por Nietzsche. Então, o que ele nega, né? E o que ele negou a sua vida toda, essa condição apolínea. Né? O que é a condição apolínea? Apolo, né? Acho que todo mundo lembra dessa divindade grega. Apolo é o deus da perfeição, né? É o deus cuja carruagem é o sol. Lembram disso? É o deus cuja carruagem é o sol. Ou seja, o deus, a divindade, marcada principalmente pela simetria, pela perfeição. Né? O sol é isso, né? Aos nossos olhos, um círculo simétrico. A gente sabe que ele não é, mas enfim. Né? Aos nossos olhos, e para os gregos, era esse círculo simétrico, né? Perfeito, que percorre de leste a oeste, né? Então, sempre numa medida correta, que estabelece o calendário. Tá? Então, os gregos acreditavam, né, que o Sol representava isso, essa simetria, essa perfeição. E o contrário do deus Apolo era o Dionísio, né? O deus da festa, o deus da noite, né? Onde ninguém era perfeito, onde tudo era obscuro, mais misterioso. Né? Então, Nietzsche procura, antes de mais nada, uma dimensão estética para a vida e para a filosofia. Né? Desde Schopenhauer,
há uma reclamação na filosofia pela busca da estética, do âmbito da estesis, né? De que a vida é melhor quando eu me permito sentir mais do que imaginar. Uma filosofia kantiana, hegeliana, é muito uma filosofia teorética, é muito uma filosofia do exercício da razão, que não se permite a beleza do prazer, do estar, tá? Do desfrutar a vida, né? Do fruto da existência. Schopenhauer começa com isso, né? Ele diz que é necessário aceitar o mundo tal como ele é, principalmente o sofrimento, né? Schopenhauer é o filósofo da sofrência. E o Nietzsche vai dizer, olha, não é exatamente o sofrimento, né? Ele não vai concordar com tudo que Schopenhauer fala. Mas o Nietzsche vai levantar uma dimensão importante da nossa existência, que é a dimensão do aceitar, tá? Do entender que você vive melhor quando você se aceita como é e quando você aceita o mundo tal como ele é. E você entende que o sofrimento não é um inimigo, mas é um remédio amargo que nos cura da falsa ilusão da realidade. Profundo, né? Nietzsche tentou viver isso. Ele buscou que a vida dele fosse marcada por isso, né? Por uma aceitação do trágico. O que é o trágico? A morte do herói. O grego é marcado pelo trágico, né? O que era o trágico? O trágico era a morte do herói. Ou seja, o herói está destinado a sofrer tudo aquilo. Por quê? Porque ele é o herói. Ele é o herói. Tá? Ele é o herói e ele tem a potência para isso. A potência aqui é uma espécie de vocação. Né? O, o, o Senhor, aquele que supera a moral do rebanho, é alguém que entende o seu destino. É alguém que entende que não deve fugir do trágico, que não deve fugir do seu destino, que não deve fugir da tragédia, mas que tem que aceitar a vida, né, com todo o sabor que a vida tem. Porque a vida seria isso, essa combinação de sabores e odores que nem sempre são agradáveis, mas que fazem parte do ser. Né? Nietzsche entendia que o humanismo era um caminho de superação. Tá? Inclusive ele fala, né? O homem é uma corda estendida entre o animal e algo que vem além, o além do homem, o Übermensch. Né? O pessoal muitas vezes traduz por super-homem. Né? Então era necessário superar o homem, superar essa linha tênue e estendida entre o animal e esse além, que ele não sabe ainda o que é, mas ele busca. Tá? Que é essa superação desses valores humanos que amarram a própria vida, que dificultam a própria evolução do homem, que impedem o homem de exercer o seu potencial de vida. Para Nietzsche, a moral ocidental, que ele diz ser a moral cristã, né,
é uma moral marcada, pela negação da vida, né? E daí a crítica que ele faz, uma crítica extremamente ácida, à moral cristã, tá? Veja, quando eu falo aqui moral cristã, eu não estou falando da mensagem de Cristo nos evangelhos. Eu estou falando da própria hipocrisia, né, que é muito clara, destes que se dizem cristãos, mas que se encontrassem o Cristo, o crucifixariam de novo, né? O colocariam novamente na cruz. Tá? Destes que não entenderam que a mensagem de Cristo é uma mensagem de vida. Né? Desses defensores da morte. Certo? Então, esses mesmos, né? Esses que, de certa forma, Nietzsche critica. Tá? Os mesmos, né? Aqueles de sempre. Aqueles que usam a religião para se beneficiar, né? Usam a religião como massa de manobra, como forma explícita de enriquecer e de ter um rebanho, né? De ter um rebanho, essa moral de pessoas que simplesmente obedecem. Só reforçando aqui que Nietzsche não é nenhum comunista, pelo contrário, ele considerava o comunismo uma secularização mal feita do próprio cristianismo. É um cristianismo, uma moral, na verdade, uma moral de rebanho, tal como o ocidental. Né? Então ele não via muita evolução no cristianismo, não. No comunismo, não. Tá? Então não confundam as coisas. Volte e meia a gente vê gente confundindo isso. Tá? O Nietzsche não é, de forma alguma, um socialista. Né? Ele não acredita nisso. Ele é um defensor, né, de um homem, se é para chamar de homem, na verdade ele não gostava nem do termo humano, né? Mas ele é um defensor da superação da própria moral, da superação do próprio homem. E só para fechar a biografia dele, porque veja que a biografia se confunde com a própria filosofia dele, né? Há uma relação intrínseca entre uma coisa e outra. E aí o Nietzsche, ele passou parte da vida dele lecionando, né, em Viena, mas ele queria muito mesmo era ir para a Itália. Ele gostava do verão italiano. Né? No fundo, ele gostava de uma boa farra, né? Quem não gosta? Quem diz que não gosta, no fundo, tem um recalque muito grande em relação à festa, né? Ele gostava disso, né? De uma boa aglomeração. Né? Ele gostava desse tipo de coisa. E o problema dele, né, é que ele era sempre muito ácido em relação a isso. Então era muito difícil Nietzsche conseguir nutrir uma amizade. E ao mesmo tempo, pela sua própria condição melancólica, quando ele, né, se aproximava de alguém, ele acabava investindo pesado nessa amizade. E isso rendeu a ele algumas desilusões, né? As principais e mais conhecidas é a desilusão em relação a Wagner, né, a Richard Wagner. Isso se deu porque o próprio Wagner se converte, né, ao catolicismo, e isso incomoda profundamente Nietzsche. E a outra ruptura, vamos dizer assim, né, a outra desilusão é uma desilusão amorosa, né, que Nietzsche teve com a sua pretensa namorada, né, Lou Salomé. A Lou Salomé talvez seja uma das grandes precursoras do feminismo. Era uma mulher muito à frente do seu tempo, uma russa,
por quem Nietzsche se apaixonou. No entanto, não rolou, né? Não era recíproco. Ele era apaixonado, mas ela não. Né? E Lou Salomé. Deixa eu colocar aqui. Era conhecida como Lou Salomé. Ela tem um nome maior, tá? Lou Salomé. Tem um nome maior aí, tá? Vamos chamar o nosso todo onisciente Google para ajudar. É chamado Luiz Fon Salomé. Deixa eu colocar aqui para vocês. O nome de nascimento dela é esse aqui, ó. Luiz Fon Salomé. Depois ela assume o nome Los André Salomé. Ok. Era uma poeta, né? Nietzsche se apaixonou por ela e ela teve, né? Ela percorreu o mundo da sua época, óbvio, era de uma família abastada, então provavelmente ela era uma pessoa muito inteligente, não sei se tão bonita quanto inteligente. Eu acredito que, né, Nietzsche se apaixonou mais pela inteligência dela do que pela beleza. Tá? Ela percorreu, ela foi, ela foi uma pessoa importante na sua época, né, influente na sua época, porque ela consegue reunir grandes artistas, né, nos seus eventos, né? E ela teve uma relação com Freud, ela teve uma relação, ela conheceu, né, vários poetas, artistas daquele período ali. Então ela era uma espécie de anfitriã de muitos eventos, né? Então ela era muito famosa. E o Nietzsche se apaixona por ela, né? E se dá mal, porque ela, né, não era uma pessoa que Então ele acaba se desiludindo profundamente e vai ter, né, se Nietzsche vivesse hoje, talvez ele não produziria boa parte do que produziu. Tá? Por que eu digo isso? Porque certamente ele seria diagnosticado com depressão, tá? Como na época foi diagnosticado com melancolia, e ele se entupiria de remédio e possivelmente não teria produzido brilhantemente a obra que ele produziu. Tá? Não estou dizendo que todo depressivo deveria deixar de tomar remédio e escrever livro, não é isso que eu estou dizendo, tá? Não façam interpretações equivocadas daquilo que eu estou falando. Mas estou falando que um pouco de melancolia pode ser fundamental para que um artista possa produzir. Né? Então, é importante a gente saber qual é a dose suportável, né? Porque a depressão pode se tornar insuportável. Então, qual é a dose suportável de melancolia, de crise existencial, que nos permite sermos produtivos em relação à discussão e ao debate da existência humana? Acho que essa é uma questão que precisa ser posta. E o Nietzsche vai terminar a sua vida, então, internado, né, no hospital psiquiátrico. Ele foi tratado há algum tempo por Dr. Brauer, que é um dos professores do Nietzsche. A obra de Nietzsche influencia a obra de Freud. Tá? O Brauer é professor de Freud. Então há um círculo de influência ali. A obra de Nietzsche influencia o Max Weber.
que também é um alemão que frequenta esses círculos, que conhece, né, essas ideias. Então, há ali uma zona de influência, certo? Então, Nietzsche é chamado, inclusive, de mestre da suspeita, né? Porque introduz na filosofia a suspeição sobre essa estrutura moral, cultural que nós vivemos. Ele é um grande crítico da cultura. Acho que esse é o grande ponto que nos leva a discutir tudo isso. E ele é um precursor, daquilo que chamamos pós-modernidade, que é essa relativização dos elementos culturais, da cultura como um todo, né? Esse processo de relativismo da cultura. Gente, tranquilo até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vi que a Milena fez algumas considerações, algumas perguntas. Mais alguém, gente? Pode abrir o microfone, pode falar comigo, não tem problema. Fiquem à vontade. Tranquilos? Sim? Beleza? Posso continuar? Então, certo, Gabriel. Beleza. O contexto do Nietzsche é o contexto da segunda metade do século XIX. Né? É o contexto de uma Europa que está vendo os frutos da industrialização. Tá? É um contexto da crise da razão, que começa com Hegel, vem pelo romantismo. É um contexto de boemia, né, onde a Europa cai aí, né, mergulha num contexto de debates e de discussões sobre essa realidade, vamos dizer assim, da vida, da literatura romântica, que leva, né, a uma certa desilusão, a um certo frenesi também, né, a toda uma discussão. E duas crises muito importantes: a crise do iluminismo, a ressaca do iluminismo, e a crise do cristianismo enquanto religião. Né? Principalmente, a Igreja Católica perde boa parte da sua influência política, porque o iluminismo passa a carregar isso, né? essa influência política, e isso, né? Essa laicização da política leva o cristianismo a perder a sua zona de influência, o seu contexto de influência. Por outro lado, você tem o próprio iluminismo sendo questionado, né, como proposta de vida. Então, é aquela coisa meio de Voltaire, né? Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Tá? Isso se torna um elemento realmente muito forte naquele contexto ali. Né? Ele se torna um elemento característico, da própria realidade, né? Daquele contexto. Edna, se você não saiu ainda, só para te avisar, tá? Não precisa baixar a aula, porque a aula agora só está como para baixar, né? Não tem como assistir como stream. Então, não há necessidade de baixar a aula, porque é muito pesado. Eu tenho baixado as aulas, subido no YouTube e distribuído lá no ambiente virtual da Univille, tá bom? Tá ficando salvo lá daí. Porque daí o YouTube a gente consegue, não tem limite, né? Colocando lá e vai disponibilizando lá no ambiente virtual para vocês. Tá bom? Eu tenho feito isso, não é regra da Univille, tá? Eu tenho feito isso por conta mesmo. Beleza? Continuando, então. Essas crises proporcionaram um ambiente de contestação, né? Um ambiente que se permite
esse debate, essa discussão, esse questionamento de valores que antes não se considerariam questionáveis, certo? Então, são, obviamente, contextos nos quais a gente precisa ter uma clareza, ok? Continuando. Primeiro grande ponto do pensamento de Nietzsche é a ideia básica aqui, né, que perdura no pensamento de Nietzsche, que é a filosofia do martelo. Né? O que é a filosofia do martelo? Basicamente seria a contestação daquilo que se considera um pensamento construído historicamente. Tá? Quando a gente olha para a história da filosofia, a gente tem a impressão que a história da filosofia é uma espécie de construção de prédio. Tá? Imaginem aí um grande prédio que vai sendo construído através de puxadinhos. Né? Então, um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e vai se construir. E esse prédio ele vai se sobrecarregando, né? Sua carga estrutural, ela vai se sobrecarregando, porque eles vão construindo um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. E aí o que acontece? Chega um ponto que a estrutura básica não suporta mais. O prédio está prestes a cair. O Nietzsche é o cara que vem com o martelo apontando as rachaduras e dizendo, ó, vamos ter que quebrar essa parede. E mete o martelo ali para quebrar a parede. Tá? O Nietzsche proporciona isso. Essa é a grande contribuição de Nietzsche. Tá? A filosofia da marreta. Ele usou o termo martelo, mas a gente percebe que o que ele quer dizer é aquela marreta, né? Aquele marretão que você bate para destruir mesmo, para quebrar, para derrubar. E por que ele fala disso, né? Bom, ele cita dessa forma, né? É preciso filosofar com martelo, ou seja, é preciso filosofar com a coragem de derrubar determinados conceitos, de quebrar determinadas coisas que são tidas como centrais, como importantes. Por que é preciso fazer isso? É preciso fazer isso para garantir que haja liberdade na filosofia. O Nietzsche não está pensando na construção de uma filosofia nova, na construção de um pensamento novo. Ele está pensando justamente em propiciar a quebra daquilo que ele considera desnecessário para o pensamento filosófico, daquilo que ele considera não mais vital, né? Não mais importante para a filosofia. Ou seja, era necessário, principalmente, demolir o prédio da metafísica. Esse que é o grande ponto. É preciso derrubar a metafísica, porque a metafísica, para Nietzsche, impedia o próprio desenvolvimento do ser humano. Tá? Impedia o ser humano a alcançar o Ibanez. Por que a metafísica? Porque a metafísica supunha uma natureza que existe apenas num código moral, que não é estética. A natureza humana não é estética. A natureza humana é apenas uma suposição que começa na filosofia grega, e aí vem o relativismo, entende? Você tem que entender a origem da história. Buscar isso lá no começo. E ele vai lá nos pré-socráticos. E lá nos pré-socráticos ele identifica, olha, não havia essa questão de natureza humana. O ontos que se discute entre Parmênides e Heráclito não envolve o homem. Foi Sócrates que trouxe isso. Foi Sócrates que trouxe a figura do homem, né? Do homem a ser discutido, do homem a ser conhecido. E aí vem o grande ponto. Né? Como
é possível construir, como é possível filosofar, em cima de uma estrutura metafísica. Porque a grande pergunta da filosofia é: o que é o homem? Né? E essa pergunta vai perdurar. E ao perguntar o que é o homem, a filosofia grega começa a construir uma ideia de natureza. O que Nietzsche está contestando é essa ideia de natureza humana. E o que ele se preocupa em mostrar é que o homem nada mais é do que esse elo entre o animal, tá? Entre o animal e o, vamos dizer assim, aquilo que há de vir, um devir humano. Né? Quero ver se eu encontro aqui rápido o Nietzsche na minha prateleira. Vou pegar os pensadores mesmo, só para mostrar para vocês, um texto, tá? Um texto que é sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Loucura, né? Eu não programei isso, estou pegando aqui no susto. Aqui, ó. Mas é que eu me lembrei do texto, falei, não, eu tenho que... É porque assim, ó, o Nietzsche tem uma coisa também. Você tem que saber ler. Né? O Nietzsche não é... O Nietzsche você tem que ler meio como se ele estivesse discursando na praça, tá entendendo? Você não pode ler o Nietzsche como se você estivesse lendo um texto de científico ou um texto de romance. Você tem que ler ele como alguém que está gritando de cima de algum lugar. O Nietzsche é um texto assim, né? Os textos de Nietzsche têm que ser lidos dessa forma. E ele diz assim, ó: em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas também foi só um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram que morrer. Né? Como é que, o que ele está querendo dizer quando ele começa com um negócio desse? Né? Para ele, o ser humano não é muito diferente dos demais animais. Ele se supõe diferente como uma forma de autoafirmação. Né? É um ego tão mesquinho que a gente precisou supor e acreditar que nós somos diferentes dos demais animais para poder existir. Mas, justamente, Nietzsche diz que o homem usa a sua inteligência, a sua razão, de fato ele tem uma inteligência, ele usa isso para se defender. É um sistema de defesa do homem. Nós desenvolvemos o conhecimento e também o conceito de verdade como uma forma de se defender na natureza. Assim como o leão tem as suas garras, né, o rinoceronte tem o seu chifre no nariz, e a abelha tem o seu ferrão, né, ou seja, tem seus sistemas de defesa, o homem tem a razão. A racionalidade humana é uma espécie de suporte natural de defesa que nós desenvolvemos para poder encarar a realidade, para poder sobreviver, suportar a existência. É uma forma de suporte da nossa existência. Ok? Então, o que é a natureza humana? A natureza humana é uma coisa inventada por nós, né? É uma linguagem inventada por nós para esconder a nossa verdadeira realidade, que é uma existência cruel. Tá?
é uma existência marcada pelo sofrimento. Nós nascemos através de um ato de sofrimento, certo? O nosso nascimento, obviamente, se ele foi parto normal, foi com muitas dores. Foram muitas dores que nos permitiram nascer. E durante a nossa existência, o nosso crescimento é marcado por dores. Então, a dor, ela não é nossa inimiga. A dor deve ser tratada como algo a nos tornar mais fortes diante do mundo e da realidade. Eu tenho que assumir essa existência sem pensar numa natureza humana, porque a natureza humana é idealizada, ela não é real. Né? Quando a metafísica fala de natureza humana, ela fala de um homem idealizado que nunca existiu, de um ser humano que moralmente não é possível que exista. Da mesma forma, essa natureza humana, ela é um diodo, né? Ela é uma relação direta com uma divindade, com um Deus. E aqui está o ponto, aqui está o grande ponto. Nietzsche não está falando de Deus em si, tá? Não sei, inclusive, dizer se ele acreditava ou não acreditava em Deus. Muitas vezes tenho a impressão de que ele acreditava. Mas a grande questão para Nietzsche é o conceito de Deus. Qual é o conceito de Deus? Onipotência, onipresença e onisciência. Feuerbach, pouco antes de Nietzsche, já havia dito que esses três conceitos nada mais são do que representações humanas daquilo que o humano quer ser e não é. Né? Porque a gente gostaria muito de ter, né, todo o poder, de ser presente em qualquer lugar e de ser conhecedor de tudo. Né? É um desejo humano. E a grande questão para Nietzsche é essa. Esse conceito de Deus, de um Deus todo-poderoso, onipotente, ele casa com o conceito de homem impotente, né? De um homem circunscrito ao seu corpo, de um pouco conhecedor, de um ignorante. Compreende? Deus é tudo aquilo que o homem queria ser e não é. Então, reconhecer a existência de um Deus com esses poderes é também reconhecer a existência de um humano frágil, né? Mais do que frágil, de um humano incapaz, de um humano limitado, impotente. Isso incomoda Nietzsche. É isso que incomoda Nietzsche. Só que Nietzsche aponta o seguinte, olha, o iluminismo, e principalmente, né, o grande piedoso é Kant, né, matou Deus. Mas como que Kant, sendo ele um religioso, matou Deus? Ele matou a metafísica. O papel de Kant, para Nietzsche, foi destruir a metafísica. Ele destruiu a metafísica, ele destruiu o conceito de natureza. Tanto em metafísica dos costumes, né? Ele simplesmente anulou a ideia de metafísica. E ao anular a ideia de metafísica, o que ocorreu? Ele acabou permitindo, né, ou permitindo não, perdão, ele acabou matando o conceito de teós, o conceito de Deus. Porque Deus é um conceito metafísico. Ora, se ele matou a metafísica, ele matou Deus. Então, lá em Aos para Zaratustra, né, em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche faz isso, né? Ele anuncia: o que vieres procurar, não vedes que Deus está na praça, morto, esperando, né, que alguém vai enterrá-lo? Já que eu estou com o livro na mão, né, vamos ver, eu não lembro agora se na coleção Os Pensadores tem Assim Falou Zaratustra. Tem um trechinho, sim. Porque nunca tem a obra completa, né? Sempre tem alguns
alguns trechos, né? Ó, já de cara aqui no começo, vou ler para vocês. Ó. Zaratustra, porém, olhava para o povo e se admirava. Depois falou assim: o homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. Perigosa travessia, perigoso a caminho, perigoso olhar para trás, perigoso arrepiar-se e parar. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim. Lembra que Kant dizia, né? O homem é um fim em si mesmo. Então, toda moral deve ter como finalidade o próprio homem. Só que o que é esse homem que é finalidade para Kant? É um homem universal. Uma ideia universal de homem. Esse homem não existe, portanto, ele é metafísico. Compreende? Qual é a crítica de Nietzsche a Kant? Veja, Nietzsche matou a metafísica e matou Deus. Então não sobra homem aí. Porque justamente o homem é um diodo de Deus. Se não existe mais Deus, ou se Deus não é mais relevante para a filosofia, como o homem vai ser? Se ele é imagem e semelhança de Deus. Lembram disso? Isso é um grande elemento do cristianismo. É a grande contribuição do cristianismo para a humanidade. O conceito de imagem e semelhança, imago Dei, que cria um conceito universal de homem. Mas agora, se não tem mais Deus, como vai haver fraternidade? Essa é uma ideia básica. Como vai haver o conceito de fraternidade? O que é fraternidade? Somos todos irmãos. Os irmãos se não existe um pai. Entenderam? Esse é o grande ponto. Então, Nietzsche está dizendo o seguinte, olha, não existe um ateísmo humanista. Né? Não, isso Nietzsche não falou, eu que estou falando. Né? Não faz sentido um ateísmo humanista. O ateísmo ou vai ter que ir para um novo conceito de humanidade, e eu não sei qual é, e nem Nietzsche, ele só está dizendo que é preciso superar o conceito de homem, ou tá, ele vai cair, vamos dizer assim, de volta ao conceito cristão. Mas é um conceito cristão verdadeiro, não é esse conceito cristão hipócrita típico da moral ocidental. Tá? E aí há um discurso, né? Como eu falei para vocês, os textos de Nietzsche vão falando dessa forma, né? Vão apontando para isso, né? Sempre é sempre um discurso provocativo, né? É sempre uma forma de ir lá e mexer. Mas o grande inimigo da filosofia de Kant, e aqui eu quero deixar bem claro para vocês, o grande inimigo da filosofia de Nietzsche é Kant. Né? O grande inimigo de Nietzsche é Kant. Kant é o grande inimigo, é o alvo. É a Kant que Nietzsche está atacando o tempo todo. Justamente por causa desse conceito de razão universal, do qual Nietzsche não vê, né? Do qual Nietzsche não vê um grande sentido. Tá? Justamente porque eles acabam escondendo a verdadeira potência humana, que é essa potência de vida. Tá? Eu estou tentando achar aqui... E aí ele vai criticando, né, gente? Ele critica o Estado, ele critica tudo, né? Não há uma crítica só. Né? É uma crítica geral, tá? a todas as questões. E ele vai falando da superação de si, né? Do conhecimento. Então, são questões muito, muito pontuais. Né? São questões muito pontuais, que vale a pena a leitura. Tá? É muito importante que vocês consigam ler Nietzsche. E, inclusive, eu vou passar algumas leituras dirigidas para vocês em relação a Nietzsche. Tá? É muito importante. Agora, você tem que ter essa chave de leitura. Você não pode ler Nietzsche, por exemplo, achando que quando ele fala que Deus está morto, ele está falando da divindade. Né? Até porque é contraditório. Inclusive, é uma das questões, né, que são perguntadas para ele várias vezes. Mas como assim? Não é mais fácil dizer que Deus não existe? Aí Nietzsche vai dizer não. Né? Existir ou não existir
Não depende de mim, né? Não depende da minha análise. Mas perceber o que está aí depende de mim. E o que ele percebe? Ele percebe que o iluminismo, principalmente a cultura ocidental, matou Deus. Esse matar Deus pode ser visto em dois vieses. Tá? Matar enquanto conceito e matar enquanto mensagem original. Matar enquanto mensagem original. Inclusive tem um trecho, eu acho que em Gaia Ciência, que ele diz assim, olha, não sejam meus discípulos, porque os discípulos são sempre os maiores traidores. Eles subvertem a tua mensagem. Eu não quero discípulos. Vejam o que aconteceu com Cristo. Ele aponta dessa forma. Justamente porque ele entende que houve uma subversão da mensagem. Tá? E que a moral cristã não é a moral de Cristo. Esse é um ponto importante também. A moral cristã não é a moral de Cristo. Então, tem dois vieses aqui. Um é o viés do conceito, né, de que ele critica o conceito metafísico de Deus e, com ele, o conceito metafísico de homem. E, decorrente disso, ele critica a moral, né, que essa é, sim, a maior crítica de Nietzsche, é onde ele mais se apoia em toda a sua crítica. Povo, falando bastante, né? Muito conteúdo. Vocês estão acompanhando? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Estão conseguindo acompanhar? Por favor, né? Se tiver qualquer questão, me aponte, né? Ou se você tiver alguma dúvida relativa a algo que você sabia ou achou que sabia de Nietzsche, por favor, podem colocar também. Certo? É. Nietzsche é, sem dúvida, né, um dos mais interessantes da filosofia. O problema é que muitas vezes as pessoas começam a ler por Nietzsche, não é o correto. Você tem que ter uma base filosófica para entender a quem ele está criticando, para entender qual é a crítica dele. Né? Bom, já comentei sobre isso, né? O homem é uma corda entre o animal e o além-homem, né? Uma corda sobre o abismo. Acabei de ler o trecho do Zaratustra que fala sobre isso. E o que isso significa, no fundo, né? Para Nietzsche, significa a necessidade de superação da moral e da visão de que o homem é um fim em si mesmo, né? Como queria Kant, como queria o iluminismo. O homem não pode ser um fim em si mesmo. Deve haver algo a mais que tem a ver com a nossa potência. Porque quando eu me finalizo em mim mesmo, eu esqueço o meu potencial. Se eu sou um fim em si mesmo, então já cheguei ao final. Né? Não, eu tenho potência, eu tenho onde ir. Mas esse onde ir não pode ser a idealização de um ser humano perfeito. Porque a idealização do ser humano perfeito não me permite me superar. Né? Ela vai fazer com que eu fique querendo algo que eu não posso ser. Querendo algo que eu não consigo. Esse é o grande ponto. Né? Eu buscar, eu querer algo que não é alcançável. E aí eu viver eternamente frustrado. Não sei se vocês conseguem entender. Essa moral perfeita do ser humano, né, supremo bom, né, ele ser um maravilhoso, bom, um bem em si, ela nos impede de alcançar o exercício do meu potencial. E isso passa, por exemplo, pela questão de padronização moral, de que todos deveriam ser iguais. Né? É uma das coisas que Nietzsche mais critica. Essa padronização moral nos impede de exercer a nossa potência de vida como um todo, porque nós temos potências diferentes. Né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente vê é a desvalorização da arte. E a arte é um exercício de potência. O sujeito construir, né, a partir de si é um exercício de potência. E daí a necessidade de você conseguir fazer este exercício de potência, ou seja, sair de si mesmo
para alcançar algo mais pleno, algo mais profundo, algo verdadeiramente mais amplo, né? Mais cheio de si mesmo. Ok? Bom, como eu falei para vocês, o Zaratustra, né? O Assim Falou Zaratustra, para Zaratustra, fala sobre a morte de Deus. Ele proclama a morte de Deus. Esta morte de Deus, como eu falei para vocês, é o Deus da metafísica. Né? É o Deus, não enquanto entidade divina, mas é assim um Deus da tradição ocidental. Ou seja, aquele Deus de Voltaire, né? O Deus que é necessário que exista para que o homem tenha medo de alguém. Tá? É esse Deus que Nietzsche contesta. Esse Deus que é imposto ao homem para gerar uma moral de rebanho. Tá? Esse Deus que faz com que o homem tenha medo do castigo eterno, esse Deus que faz com que o homem tenha receio de fazer o que ele quer, de exercer a sua própria vontade. É desse Deus que Zaratustra, no caso, proclama a morte. Né? E aí vem uma frase importante que da mesma época de Nietzsche, né? Vejam que isso era uma discussão comum a todos, né? Você pega Dostoiévski, né? Lá em Irmãos Karamazov, tem um trecho do Diálogo dos Irmãos em que um deles diz o seguinte: olha, se Deus não existe, tudo me é permitido. E aí vem a grande questão, ou seja, a existência de Deus, para muitos, não é uma questão de salvação, não é uma questão de misericórdia, não é uma questão de viver o amor, porque Deus é amor, tá lá, São João é muito claro nisso. É muito mais uma questão de medo, compreende? Infelizmente, muitas pessoas seguem a moral cristã não por amor, mas por medo. Ou seja, seguem uma moral de rebanho. E aí esse medo gera um comportamento que Freud vai explicar depois, tá? Um comportamento muito comum, que é o comportamento de recalque. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas como fazer tal coisa é proibido pela minha religião, eu vou então tentar humilhar e condenar aqueles que fazem tal coisa e que não seguem a minha religião. Compreende? Exemplo. Um exemplo bobo. Vamos lá. Não ir ao baile na quaresma. Então eu estava louco de vontade de ir no baile na quaresma, mas eu não posso ir no baile na quaresma porque é pecado, né? Quaresma é resguardo, é o momento de não fazer isso. E aí, como eu não posso ir no baile, eu começo a falar mal de todos aqueles que fazem isso. Compreende? Não só eu sigo aquele elemento moral que eu concordo. Na verdade, no fundo, eu não concordo. Eu sigo por medo. É extremamente heteronormativo. Tá? Mas daí eu vou tentar compensar, né? O recalque é isso. Compensar o meu desejo não satisfeito pelo desdenhar, falar mal, né? Destruir, sei lá, o que for necessário para compensar esse desejo não satisfeito, esse recalque. E muitas das pessoas, vocês podem perceber, muitas das pessoas vivem desse recalque, né? Vivem do recalque de não satisfazer os seus próprios anseios, os seus próprios desejos e falar mal das outras pessoas, né? Uma convivência contínua desse recalque. Então, isso é um problema, né, muito comum, do qual Nietzsche identifica e aponta lá em Aos Pés Zaratustra. Tá? Gente, dúvidas, perguntas até aqui, comentários?
Tranquilo? Vocês estão aí, então? Tudo certo? Sim? Ah, beleza, então. Ok. Um ponto fundamental no pensamento de Nietzsche é a questão moral, né? A questão moral, uma das obras então mais famosas é Além do Bem e do Mal. Essa obra não é um texto corrido, são aforismas, são pensamentos soltos, né? Que vão justamente discutir essa moral apolínea e a moral dionisíaca, né? Essa moral platônica e a moral cristã. E, obviamente, a superação dessa moral, a superação do bem e do mal. Por isso a obra se chama Além do Bem e do Mal, a superação desse conceito. Bem e mal é uma divisão, né, típica do platonismo, que separa a realidade do ideal. E o ideal sempre é o bem, e o real sempre é o mal. Como consequência disso, a gente nunca vai viver num mundo bom, ter uma vida boa. Por quê? Porque o bom é sempre idealizado. Quando o sujeito diz assim, e volta e meia a gente ouve isso, né? Ah, na teoria é bom, mas na prática, quer dizer, é um sujeito platônico. Se a teoria não é aplicável à prática, então a teoria é uma bosta. Ou a prática é muito ruim que não tem conserto. O que nós temos que aprender, vai dizer Nietzsche, é conseguir superar essa dicotomia bem e mal. Né? O real tem que ser o sensível, o estético, agora. E é por isso que a gente vai dizer, né, que a moral, de certa forma, ela é estética. Né? A estética na moral. Se você pensar bem, né, há muita estética na moral. Veja, pega, por exemplo, uma lagartixa. Né? O que leva as pessoas a matarem a lagartixa? É um animal extremamente inofensivo. E mais, né? É um animal que faz um equilíbrio de insetos muito importante, né? Mas as pessoas matam lagartixas. Por quê? Porque ela é feia. Né? Porque no nosso conceito estético, coloca a lagartixa como animal feio. Né? Já outros animais, que não têm equilíbrio nenhum com a natureza, a gente pega e os cria. Né? Como cães, por exemplo. Porque a gente acha bonito. Ah, o cão é útil. Depende. Né? Tem uns bichos muito inúteis. Mas a gente acha bonito, né? Fofinho, aí a gente cria ele. Por que a gente cria, né, o cachorro como um médico, enfim, e come o porco? Por uma questão estética. Né? Porque ó, a carne do porco é saborosa para nós ocidentais. Então, assim, as relações morais, elas são estéticas. Elas usufruem uma questão de aesteses, tá? De aproveitamento, pensamento sobre algo. A moral, portanto, está diretamente vinculada a uma relação entre nós e o mundo. Tá? E essa relação, ela pode ser uma superação do hoje, do atual, do agora. A relação, ela permite isso, né? Que ela seja uma superação da dicotomia, né, do momento, que são questões fundamentais, certo? Pessoal, sobre Nietzsche, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Alguém gostaria de expor algum elemento? E, gente, não, tudo certo? Tudo tranquilo? Ok, então, qual é o encaminhamento que a gente dá, então, a partir dessa aula? Tá? A gente vai fazer algumas leituras do Nietzsche, porque é importante, né, a gente fazer essa discussão sobre o relativismo moral.
entendendo aqui o que é relativismo. Tá? Relativismo moral não significa... o relativismo moral aqui não significa não ter moral nenhuma. Tá? O relativismo moral também não significa uma moral sem valores. Tá? Mas significa entender que tudo está em relação, daí relativismo, né? Relação. Há, portanto, uma relação entre uma coisa e outra, um mundo e outro, uma realidade e outra. As coisas estão em íntima relação. Então, esse é o grande ponto. Para uma coisa ser boa, ela tem que estar em relação com outras coisas. E em relação, inclusive, com aquilo que é o seu oposto, com aquilo que a gente considera ruim. Se eu considero algo bom, é porque algo é considerado ruim. Então, há uma relação entre esses elementos. E a moral é constituída nessa relação, né? Desses pontos que a gente pode, então, colocar e travar entre uma coisa e outra, como sendo, então, elementos dessa relação. Ok? Tem um filme que eu gosto muito, na verdade, é uma obra de literatura, que eu emprestei para alguém e nunca mais essa pessoa devolveu. E aí eu também nem sei para quem emprestei. E isso é muito ruim, né? Mas eu emprestei para algumas pessoas para lerem esse livro. Mas ele não está aí, não. Não está aí. É um livro de Yalom. Eu vou colocar aqui no... Se não me engano, é assim que escreve. Não tenho mais certeza de nada. Mas acho que é assim. Irving Yalom. E depois foi feito um filme desse livro. Tá? O nome desse livro e do filme homônimo é Quando Nietzsche Chorou. Eu diria para vocês assistirem o filme ou lerem a história. Deixa eu dar uma olhadinha. Uma vez esse filme estava disponível no YouTube. Não sei se ainda está, porque o YouTube andou fazendo uma varredura, né? Essas, das políticas. Então, eu não sei se ele está disponível. Diga, Tadeu. Mas eu tenho ele, inclusive, em... Pode falar, Tadeu. Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ó, eu penso assim, quando você falou que Nietzsche falou que mesmo se Deus não existisse, precisaria inventá-lo, né? Tanto Ah, nesse sentido da frase dele, e tanto na religião, seja no cristianismo ou qualquer outra religião, eu acho que tudo se baseia, professor, numa questão de ordem, sabe? Tipo assim, para não se efetivar um caos, entendeu? Por mais que hoje a gente veja no mundo aí o caos, assim, de determinadas maneiras, e de jeitos diferentes, a religião, e essa frase dele, entra com uma questão de ordem. Por mais que a gente veja pessoas matando, roubando, o número de pessoas que seguem esse segmento, né, de ordem é maior do que as que provocam caos. Então é uma questão totalmente de ordem para mim. Não sei se bem especificamente, mas é uma questão muito de ordem, sabe? A religião em si, né? Quando você vê um pastor falar, ou um padre, ou seja, eu acho que ele não, se a gente pensar bem, ele não quer que te ensinar a fazer as coisas, mas ele quer que você fique na faixa, entendeu? Eu acho que resume é isso. E nem eu não vou para igreja, sabe? Eu tenho minha crença em Deus, né? A minha família é católica, mas eu não acredito em santo, sabe? Apenas Deus. E o que que eu penso? Que é importante o pastor, o padre, a gente ver, porque não que eles servem sim, um guia, né? Para você não meio que sair da linha, sabe? Eu acho muito importante. E essa frase dele, do Nietzsche que você falou, que por mais que não tivesse o conceito de Deus, precisaria inventá-lo sim. Acho bem legal. Imagina. vamos lá, Tadeu, só para entender, assim, ó, essa frase que se Deus não existisse, seria necessário inventá-la é do Voltaire, tá? Ah, o Ah, sim. Nietzsche, Aham. na ideia de Nietzsche,
a necessidade de um Deus aqui está justamente circunscrita a criar uma moral de rebanho. O Nietzsche não acha que todo mundo vai escapar dessa moral, vai superar, né? Ele critica isso. Mas ele não, o Nietzsche entende que a filosofia dele não é para todo mundo, justamente porque o que ele está criticando é esse universalismo, essa capacidade de universalizar as coisas. Então, de maneira geral, vamos pensar assim: para o pensamento de Nietzsche, não existe muita saída, né? Não existe muita saída para essas pessoas que seguem uma moral de rebanho. Mas algumas pessoas, algumas, não todas, e talvez nem muitas, conseguiriam viver para além do bem e do mal. Essas pessoas seguiriam uma moral do Ibanez, né? Ou seja, são pessoas que superariam a moral e que conseguiriam atingir aí uma condição de além do homem, né? Ou, como ele fala, né, uma moral da criança. Se você pensar bem, quando você vê uma criança, a criança faz aquilo que lhe dá na telha, né? Ela exerce a sua vontade. E nós vamos educando, pondo limites, né? E impedindo que a criança consiga exercer a sua vontade. Eu entendo, Tadeu, quando você diz que se não existisse uma divindade, né? Ou seja, se nós não tivéssemos um... O que deu aí, Lana? Vocês estão me ouvindo, gente? Foi só para Lana que caiu ou não? Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo. É, tá. Ok, então. O que a gente tem que perceber, por exemplo, é que uma moral de rebanho, né, uma moral coletivista, ela usa do medo e não da boa vontade. O que nos faz pensar, então, que o ser humano não é bom, né? Ele só é bom porque tem medo, compreende? E aí fica uma questão séria, né, que a gente precisa realmente pensar, né? É mais ou menos aquela situação de que a gente só conseguiria seguir uma norma externa, né? Não sermos, portanto, autônomos, como previa Kant, mas seremos sempre heterônomos, ou seja, a norma será sempre de fora e a gente vai seguir a norma, vai seguir a lei, vai seguir a regra por medo da punição. Em se tirando a punição, a gente não segue regra nenhuma, né? Acho que é isso que o Tadeu coloca aqui. Tá? Sinceramente, conhecendo a mensagem cristã de verdade, não a hipocrisia, eu não acho que seja essa a mensagem cristã, mas é uma opinião minha, né? Não precisam concordar comigo. A mensagem do cristianismo é uma mensagem de superação da norma, de superação da lei. Tá? Para Cristo, o amor é mais importante que a norma. Certo? Por exemplo, o que acontece na passagem da mulher adúltera. Se fosse pela lei, ela deveria ser apedrejada. E o que Jesus diz? Olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele salva ela do apedrejamento, mostrando que todo mundo ali que tinha pedra na mão era também pecador. E, inclusive, em outra passagem, Cristo ainda reforça que o adultério não é só usufruir, vamos dizer assim, de uma pessoa já comprometida ou de outra pessoa, além daquela com quem você se comprometeu. Mas que o adultério é também cobiçar, tá? É também possuir em pensamento. Compreende? Então, quer dizer, a mensagem de Cristo, ela não é uma mensagem que preza pela lei, mas que sim pela misericórdia. Misericórdia nada mais é do que o reconhecimento de que todos nós somos, de alguma forma, pecadores. E que muitos daqueles que
os moralistas, né, que apontam o pecado dos outros, é porque escondem talvez um pecado maior dentro de si. Então aqui reside um ponto importante, né? A de reconhecermos na nossa miséria, que obviamente não é a mensagem de Nietzsche, ok? Não é a mensagem de Nietzsche. Porque para Nietzsche, essa forma de pensar, isso que eu estou dizendo aqui para vocês, é uma forma de impedir a minha potência. Tá? Eu, para minha vida, adapto um pouco isso aqui. Eu entendo que, sim, o cristianismo é pela vida, tá? Mas que o exercício da vida depende de uma certa regulação moral. Ok, Tadeu? Então, eu concordo, pelo menos em Professor, parte, contigo. Pois não, Tadeu? veja como é complicado, né? Porque assim, você acreditar em Cristo é uma coisa totalmente diferente da religião. Pensa assim, a gente vê a religião a católica e a evangélica, né? Ambas acreditam em Deus, né? Ambas acreditam em Deus, mas prezam como você falou, por normas diferentes, entendeu? Então é muito complicado. Tipo assim, eu acabei de. Eu fiz um pensamento agora, eu não consigo explicar bem exatamente o que você falou, que eu concordei com você, que o amor de Deus está maior do que, no caso, assim, a lei, você diz assim, a norma, né? Mas aí a religião, por isso que é complicado, a religião entra datando outra coisa, entendeu? Tanto que é, a religião para mim, assim, nesse pensamento é diferente de você ter só um pensamento em Deus, sabe? Uma coisa assim, ela molda muito, entendeu? E com isso a gente vê hoje em dia, principalmente hoje em dia, a gente vê totalmente hipocrisia, sabe? É, Uhum. é muita hipocrisia, é surreal. Eu entendo, Tadeu, assim, mas a gente tem que separar também algumas questões, né? Uhum. Eu diria que é impossível a gente ter um mundo sem religião, tá? Eu não vejo isso, né? A religião em si, ela não é ruim, né? Só que ela é um aparelho ideológico. Então, sociologicamente, a gente precisa entender a religião sempre como um aparelho ideológico. E dessa forma, dependendo de quem exerce poder nessas instituições, porque elas estabelecem relações de poder dentro de si, e então, dependendo de quem está ali e a quem esta pessoa serve, e esse é o ponto, né? A quem ela serve, você gera um uso dessa religião. Você acaba gerando um uso dessa religião, que nem sempre é o uso correto. Tá? Uma religião não deve justificar ou não deve exercer um apoio, por exemplo, ao Estado. Tá? Não cabe à religião fazer isso. E nem digo Estado, digo mais, eu digo governo. Tá? A religião não deveria ser usada para isso. Não é para isso que a religião existe. Né? A religião, o termo religião, voltando lá em Agostinho, né? O termo religião significa religar, ou seja, é reconectar alguma coisa que estava desconectada. Então, o papel da religião deve ser esse. Obviamente, como aparelho ideológico e social, a religião acaba servindo a alguns interesses. E aí é terrível. Quando a religião serve a interesses escusos, né? Sejam interesses econômicos ou políticos, ou interesses de poder, no caso, ela é subvertida e a mensagem dela é esquecida. E aí acontece a hipocrisia que você estava comentando. Então, assim, eu não vejo, né, problema na religião em si. Pelo contrário, eu vejo que, historicamente, a religião trouxe coisas importantíssimas para nós. Né? A universidade é um exemplo disso. A universidade é uma invenção religiosa. Tá? O tribunal, né, que vocês às vezes sonham em participar, em conhecer, é uma invenção religiosa. Tá? Então, o ordenamento, o direito, né, é uma invenção da igreja, direito canônico, tá, que vai adaptar o direito romano, mas a fórmula de como o direito está constituído, o cânon, a palavra cânon é uma palavra religiosa, tá? O cânon do direito jurídico é todo algo que chegou até nós graças à religião, à igreja, que foi a instituição que preservou esses elementos. Então, eu não posso dizer que a religião é algo ruim. Tá?
Agora, ela pode ter usos ruins, sim, Sim. dependendo do Professor, contexto é, histórico. Pois não, Tadeu. eu concordo totalmente com você, porque, como você fala, às vezes a religião ela é usada de uma maneira totalmente errada, né? Como fins lucrativos, né? Mas o que a gente pode aceitar disso é que, tanto na religião ou tanto em qualquer outra coisa, a gente vê às vezes uma profissão, a gente pega um policial, né? A função do policial é o quê? Defender o cidadão de bem, né? Defender o civil. Às vezes o policial não faz isso, às vezes o fulano faz, o ciclano não, né? Que a gente tem que Uhum. saber que é assim o mundo. E eu acho muito difícil mudar algum dia, né? Mas fazer. Eu acho que essa questão de mudar o mundo, né, Tadeu? Voltando para Nietzsche agora, né? Essa questão de mudar o mundo, muitas vezes porque a gente idealiza uma coisa, né? E aí a gente se frustra porque não consegue chegar nessa coisa que a gente idealizou. O mundo não é algo que a gente possa idealizar, mas é algo que a gente possa transformar. Tá? Então tem coisas que a gente pode melhorar. São pequenas muitas vezes. São coisas, mas as pequenas e acessíveis a nós. Essa a gente pode mudar. Aquelas que não estão ao nosso alcance, não tem por que eu me frustrar e não conseguir mudar. Estão ao meu alcance, eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso melhorar. E assim o mundo melhorou até hoje. Eu não acho que a gente vive num mundo pior do que no passado. Né? Eu gosto muito quando a minha avó diz, né? Quando a minha avó vê alguém reclamando e dizendo que no passado era melhor, aí ela diz assim, é porque tu nunca passou roupa com ferro à brasa, né? Porque tu nunca teve que tomar banho na água fria, que tu acha que no passado é melhor. O mundo hoje está muito melhor do que no passado. E no fundo é isso, né? A gente diz que o mundo está muito violento. Acontece que globalmente os índices de violência não mudaram muito. E não vamos esquecer que nós passamos por duas guerras, né? Que nós já passamos por guerras que levaram aí mais da metade da população. Pega, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? Pega, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Matou 90% dos homens daquele país. Tá? Deixou só mulher e criança. Então, assim, caramba, o mundo tá mais violento do que já foi, né? Então, é importante a gente entender que a gente consegue superar, a gente consegue melhorar muita coisa, a gente tem melhorado muita coisa. Mas não dá para desistir de melhorar, assim como não dá para viver frustrado, porque não vive no mundo ideal, não tem a carreira ideal, não tem a família ideal, não tem o carro ideal, né? Porque muita gente vive disso, né? Vive de frustração por não ter aquilo que achava que deveria ter. Então a gente tem que aceitar, abraçar o mundo tal como ele é. E aqui é mais abraçar a vida, né? A minha Exatamente. vida tal como é. Né? Isso. Né? Abraça aquilo que você tem, valoriza aquilo que você tem. Acho que a mensagem melhor é essa mesmo. Exatamente, professor. É o que eu penso. Faça o que é de melhor para você, os que estão à sua volta. Assim vai tudo, né? Você não sendo igual às outras pessoas, né, que a gente estava comentando, já vale, né? Mais que isso você não pode fazer, então faz o que você puder, né? É isso aí. É isso mesmo. Gente querida, beleza? Ficamos por aqui. Na próxima aula, então, eu vou trazer algumas leituras para vocês e a gente vai organizar essa atividade em duplas ou trios, tá bom? Aí na próxima aula, na terça-feira que vem, a gente vai ter o começo aqui, tá? A gente começa aqui e aí vai para uma atividade em duplas ou trios. Beleza, gente? Valeu, galera. Boa semana para vocês, tá bom?